Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Essa semana um cliente me encaminhou várias perguntas que ele não estava conseguindo ter respostas com o contador dele do Brasil e eu auxiliei ele com essas perguntas, só que são umas perguntas tão interessantes que eu decidi gravar esse vídeo aqui. São perguntas relacionadas à parte LLC, parte Estados Unidos e também algumas a nível Brasil também, tá? Muitos contadores do Brasil ainda não têm o conhecimento necessário relacionado a LLC nos Estados Unidos e Brasil, né? Esse crossover aí entre os dois países. Então, por conta disso, muita gente fica com dúvidas realmente. Muitas dúvidas que, em muitos casos, não conseguem ter respostas. Por isso, eu trouxe esse vídeo aqui para esclarecer algumas dessas dúvidas, beleza? Vamos lá então, a primeira aqui, e essa é muito comum, acontece bastante. Ele me perguntou o seguinte: eu posso misturar a venda de serviço com a venda de infoprodutos na mesma conta da Stripe? O que acontece aqui? Quando se abre uma LLC, ela é aberta em uma categoria, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente abriu a LLC na categoria de consultoria, né? Ou de infoprodutos, que é o caso dele aqui. Mas vamos generalizar aqui e vou colocar consultorias. Se você abre uma LLC de consultoria, aí você abre a sua conta de banco. Para abrir a conta de banco, o banco ele vai te pedir um relatório ali, na verdade não um relatório, um resumo da sua operação, né? Um resumo detalhado. E aí você vai informar: eu tenho uma empresa de consultoria, eu vendo consultorias para esse tipo de cliente, meus clientes estão em tal país, eu vou usar essa conta de banco para vender esse tipo de serviço, e beleza. Aí sua conta de banco é aprovada, você começa a operar. Mesma coisa no seu gateway de pagamento, na Stripe, por exemplo, que vai estar linkada nessa conta bancária. E aí, ok, sua LLC de consultoria, você está cadastrado ali como consultoria. E aí você começa a vender um infoproduto, um e-book, um curso, sei lá, tá? Vamos colocar um exemplo aqui, que você vende um curso de $100. E aí você escala essa venda, você começa a vender 5, 10 por dia desse e-book de $100. Paralelo a isso, você está vendendo suas consultorias de, sei lá, $1.000. Ok. Você vê que isso já dá uma incongruência, porque você abriu uma conta bancária para consultoria, que você cobra em média $1.000, e de repente você começa a vender produtos de $100. O banco ele não vai interpretar como se fosse outro produto, como se fosse o infoproduto. Por quê? Porque o seu cadastro foi para a consultoria e você está dizendo que aquelas vendas de $100, aquelas 10 vendas, 100 vendas que você está fazendo no dia é de consultoria. Só que aí o banco ele vai analisar isso e ele vai falar: calma aí, como que você está fazendo tudo isso de consultoria por dia? Sendo que a sua consultoria, em média, é esse outro valor mais alto. E aí ele entende que você está utilizando a sua LLC para um fim que não é aquilo que a conta foi aberta. E isso ocorre de você ter conta bloqueada, você perder a sua Stripe, por exemplo. E perdendo a Stripe na LLC, infelizmente não tem como recuperar. Pelo menos eu nunca vi, né, recuperar a conta da Stripe com a mesma LLC. Você tem que fechar a LLC e abrir uma nova. Já a conta de banco, se você perde uma, você consegue outra. Mas atualmente está muito difícil conta de banco, né? Então é um cuidado que tem que se ter. E qual a recomendação para esse caso? Se você vai misturar dois tipos de negócios diferentes ali na mesma LLC. Que no caso dele aqui, a pergunta ele é relacionada a infoprodutos e serviços. O melhor seria você abrir uma LLC para cada tipo de operação, para você evitar esses riscos, evitar esse tipo de bloqueio, porque realmente isso acontece e acontece com muita frequência, tá? Tem gente que toma bloqueio logo na primeira venda. Eu tive uma cliente que ela, é o mesmo caso, ela abriu uma LLC de consultoria e na primeira venda dela de um outro produto que era de $5, ela teve a conta bloqueada. Porque no Stripe, né, no caso. E aí não teve o que fazer, ela vai ter que abrir uma nova LLC para conseguir Stripe novamente. Porque o Get vai pensar: calma aí, como que você está vendendo uma consultoria por $5? Como você está vendendo 100 consultorias por dia? Isso é impossível. E aí você tem problemas, tá? Então minha recomendação é, se você vai misturar dois tipos de negócios diferentes, abrir uma LLC para cada uma para você estar mais seguro. Porque senão você tem um negócio de baixo risco. E aí o seu outro negócio é de mais alto risco. Se você tomar uma... Não importa qual tipo de negócio você teve problema.
você perde os dois. Você perde a conta que está agregada nos dois tipos de negócio. Então, abre uma LLC para cada operação, para ter essa contingência, para você não tomar esse tipo de bloqueio de restrição, tá? Outra pergunta aqui, ele está falando sobre vender produtos físicos com a LLC, se isso muda alguma coisa em relação à tributação. Isso só muda caso você venda dentro dos Estados Unidos. Ou seja, se você é um estrangeiro, não mora nos Estados Unidos, não tem um SSN, não tem nenhum sócio morando nos Estados Unidos, você não tem uma operação fisicamente dentro dos Estados Unidos, como por exemplo, um escritório, funcionários, um galpão lá alugado em nome da sua empresa dentro do país, por exemplo. Nesse caso, se você não tem isso, você não é tributado dentro dos Estados Unidos. Isso repassa para você como pessoa física e você deveria ser tributado no Brasil, mas nos Estados Unidos é zero. Se você começa a vender para dentro dos Estados Unidos, mesmo que todo esse cenário você esteja de fora, não tenha operação fiscal lá, mas está vendendo para americano, você pode ser tributado a nível estadual, que é fazer o recolhimento do sales tax. Só que isso é se você bate o teto de isenção mínima de cada estado. Ou seja, se você vende acima de 100 mil dólares em New México, por exemplo. 100 mil dólares por ano é a taxa ali de isenção para gerar o nexus econômico, que é esse imposto estadual. Se você vendeu mais de 100 mil dólares dentro do estado de New México, você é obrigado ali a fazer o recolhimento do sales tax. Se você não vendeu, não bateu esse teto, sua venda é diluída, né, um pouquinho em cada estado, não tem problema nenhum, você não vai pagar o sales tax, tá? Então, resumindo, imposto zero nos Estados Unidos, se você não tem operação fisicamente lá dentro. Se vender para americanos, aí sim você começa a pagar o sales tax, o imposto estadual, se passar o teto de isenção ali anual, tá? Outra pergunta que ele me fez é relacionada a deixar o dinheiro parado na conta do Mercury, se isso evita o imposto de 15% no Brasil. Segundo a lei das offshores, agora no Brasil, você deveria declarar sua LLC no Brasil e pagar os 15% de imposto no seu imposto de renda da pessoa física. Esses 15% ele é sobre o lucro, não é sobre o faturamento, tá? É tudo que é apurado como lucro. E muita gente pensa que só de deixar o dinheiro na conta americana e não mandar para o Brasil, isso não seria visto como lucro para o governo brasileiro. Mas na verdade não é assim. Se você tem esse dinheiro lá parado e ele foi, de fato, é lucro da sua operação, você não vai utilizar ele como gasto da empresa, isso é lucro independente se você distribuir para a pessoa física ou não. Ou seja, se você deixa na sua conta americana, na sua conta do Mercury, na sua conta do Relay, mesmo que você não mande para o Brasil quer que você declare esse dinheiro, porque ele é apurado como lucro, independente se você distribuir para sua conta pessoa física ou não. Beleza? Outra pergunta que ele me fez, se ainda vale emitir nota fiscal da PJ brasileira para LLC, para quando for trazer o dinheiro para o Brasil. Isso é o que a maioria faz, tá? A maioria faz essa estratégia de prestação de serviço. Como que funciona isso? Você tem a sua LLC nos Estados Unidos, sua conta lá, e você manda para a sua PJ do Brasil fazendo uma prestação de serviço. Ou seja, a pessoa não declara que tem LLC e quando ela precisa desse dinheiro do Brasil, ela manda para a PJ dela do Brasil e faz a declaração como prestação de serviço. No fim da história, você está mascarando uma distribuição de lucros como prestação de serviço, que de fato não é uma prestação de serviço, você só está legalizando esse dinheiro e pagando um imposto menor ali sobre o que você está trazendo. Hoje isso já não é o correto, antes funcionava dessa maneira, por conta do diferimento tributário. Ou seja, antes da lei das offshores, se você deixasse o seu dinheiro na conta da sua LLC, na conta americana e não mandasse para o Brasil, você não era tributado. Seu dinheiro ficava lá e você não tinha imposto. Se você mandasse para uma conta brasileira, aí sim, de fato, você tinha que declarar e pagar o imposto ali sobre esse valor que você mandou e não sobre o que tiver na conta americana. Agora, com a lei das offshores, eles fizeram isso justamente para cortar essa questão. Então, se você faz ainda essa prestação de serviço e só declara e só paga imposto quando você manda para o Brasil,
você já não está mais dentro da lei. Para você ficar dentro da lei, você teria que declarar a sua LLC no Brasil e pagar os 15% de imposto, que é o que está funcionando, que o Brasil quer que você faça agora, tá? Outra pergunta que ele me fez, qual é o limite de faturamento na Stripe ou na Mercury antes de começar a pagar imposto? Na verdade, não tem um limite, tá? Não tem um teto de faturamento nos Estados Unidos. A única questão é aquilo que eu comentei a nível estadual. Se vender para americanos, aí tem o teto de isenção estadual para começar a pagar o imposto estadual, que é aquilo que eu comentei ali do estado de New Mexico, por exemplo, que é $100 mil por ano ali a isenção. Passou disso, começa a pagar o imposto estadual. De resto, não vai ter imposto federal, não vai ter imposto nenhum, independente do seu faturamento, independente ali da movimentação que você tiver. No Stripe, na Mercury, isso não vai influenciar, tá? Só vai influenciar se você mudar a sua categoria ali, que seria de ETBAS e non-ETBAS. Se você não tem operação nos Estados Unidos, não mora lá, você é non-ETBAS, não paga imposto. Se você passa a residir nos Estados Unidos, você se torna um ETBAS, ou se você tem operação fisicamente lá dentro, você se torna um ETBAS, aí você começa a pagar imposto. Por que meu contador diz que eu vou pagar impostos nos Estados Unidos e você diz que não? Tá, aqui entra um detalhe, que é aquilo que eu comentei, que muitos contadores no Brasil ainda não têm esse know-how de Estados Unidos. E aí, o que acontece é que eles pesquisam no ChatGPT, pesquisam no Google, e eles vão encontrar informações ali genéricas e informações relacionadas principalmente a americanos, tá? E não a estrangeiros. Então, quando o contador pesquisa sobre isso, ele vai encontrar que vai pagar imposto federal, que vai pagar imposto estadual, ele não está levando em consideração se você está de fato gerando ECI, que seria essa movimentação, operação física dentro dos Estados Unidos, ele não vai levar em consideração que você é um non-ETBAS, que não reside, né, nos Estados Unidos, ele não vai levar em consideração a sua operação e inúmeras coisas ele não vai levar em consideração. Então ele vai pesquisar, ele vai encontrar, ele vai falar para você, você tem que pagar o imposto federal todo ano e você tem que pagar o imposto estadual na sua LLC. Mas isso é para quem é americano. Para quem é americano, de fato, paga o imposto federal por ter o SSN, por ter todo esse vínculo com os Estados Unidos. No seu caso, se é estrangeiro, não tem movimentação lá dentro, fisicamente, é zero imposto, tá? E se você é contador, tá vendo esse vídeo, e você quer entender mais, você quer um parceiro para te ajudar a construir e oferecer para os seus clientes, me chama aqui no WhatsApp, a gente está sempre aberto a parcerias aqui também. Beleza, galera? Esse vídeo foi para esclarecer essas dúvidas, tá? São muito recorrentes e eu nunca vi ninguém tirando essas dúvidas em vídeo. Tá? São informações que pouca gente tem e por isso eu decidi gravar aqui e tornar isso aqui mais público e não só para quem fala comigo diretamente, beleza? E se você quer falar comigo, quer minha ajuda para montar toda a estratégia da sua LLC, todo o meu acompanhamento para te ajudar a abrir LLC, abrir conta de banco, manter a sua LLC em ordem, em dia e te dar todas essas orientações, meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo para você falar diretamente comigo e a gente trocar uma ideia. Qualquer dúvida que você tiver, pode falar comigo ou também pode mandar aqui nos comentários desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro aí. Tô sempre postando esse tipo de conteúdo, tá bom? Até a próxima, valeu, tchau, tchau.